Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal da Toda Teen e no vídeo de hoje a gente vai estar falando sim, esse momento chegou finalmente para todos os Bridgerton stans, para todo o exército de abelhinhas, a gente vai estar falando sobre Bridgertons. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês as principais diferenças entre a série e entre a série Bridgertons de livro, que é publicado no Brasil aqui pela Editora Arqueiro, escritos pela Julia Quinn, que é de onde foi inspirado a série da Netflix, que estreou agora no dia 25 de dezembro. Então, se vocês querem saber quais foram as principais diferenças, o que mudou do livro, o que veio diferente na série, continua assistindo ao vídeo. A gente aqui da Toda Teen teve o privilégio de assistir os episódios com antecedência, mas agora a série já tá aí disponível pra todo mundo, então eu preciso deixar super claro aqui nesse vídeo que ele contém muitos spoilers, gente, tanto da série quanto dos livros. Então se você não terminou de assistir a série, ou eventualmente se você não terminou de ler os livros da série Bridgertons, terminem antes de assistir a esse vídeo, tá? Porque vai ter spoiler dos livros e da série, beleza? Bom, gente, a primeira coisa que eu preciso enfatizar aqui nesse vídeo é que, assim, o cenário ficou impecável. O cenário da série tá impecável, as roupas estão sensacionais, as trilhas estão maravilhosas, e os personagens também estão incríveis. Os personagens que a gente ama dessa família maravilhosa, eles têm a mesma, ou assim, em sua grande maioria, as personalidades super parecidas com as do livro. Então a gente tem aí o Anthony, um pouquinho mais, assim, mais duro, um cara um pouco mais, assim, que realmente teve que pegar as responsabilidades aí da família pra eles, por conta da morte do Edmund, que é o pai de todos eles. Enfim, a gente tem aí a Daphne, que tá toda apaixonada. A gente tem a Eloise, que é toda transgressora. Para os fãs de Francesca Bridgerton, gente, infelizmente temos pouquíssimo de Francesca Bridgerton, mas isso faz muito sentido, porque nos próprios livros a Franny também não tem aí tanto destaque nos outros livros, a não ser no livro dela, que é o livro O Conde Enfeitiçado, que a gente acaba sabendo um pouquinho mais aí sobre a vida dela. A Francesca na série, ela só aparece no primeiro episódio e no último. Sobre cenas e falas idênticas, Bridgerton realmente tá sendo uma adaptação, como diz a palavra. Então, diferente de outras séries que realmente tentam deixar tudo ao pé da letra, idêntico ao livro, não é o caso da adaptação da Netflix, porque realmente não era a proposta. Então, assim, a gente vai ter cenas que são cenas que a gente lembra, que são cenas muito icônicas e muito memoráveis dos livros, mas a gente também tem cenas novas, enfim. As falas também não são falas que são exatamente iguais às que estavam no livro. Eu acho que traz aí uma certa originalidade pro seriado, que deixou ele só simplesmente assim cada vez mais completo. Sobre personagens novos, gente, a gente teve aí a criação de alguns personagens que não existiam no livro, mas que trouxeram assim um glamour sensacional pra série, e eu acho que assim o principal destaque é a Rainha Carlota, que é uma personagem que ela aparece bastante na história, e ela realmente, assim, ela é um combustível, um catalisador para vários acontecimentos ao longo da série. E assim, ela é incrível, gente. Ela é extremamente caricata, icônica, ela tá sempre com umas perucas maravilhosas, e isso não existe nos livros. A gente não tem nenhuma rainha nos livros da série Bridgertons, em nenhum dos 9 livros a gente tem aí uma protagonista como a Rainha Carlota. Além da rainha, um outro personagem que teve aí bastante destaque, e que é um personagem totalmente novo, que não aparece, não existe nos livros, é o amigo do Simon, o dono da academia de boxing, o Mondrick, o personagem do Mondrick. Por conta dessa aparição, por conta desse personagem, a gente tem aí o que carrega a série até o episódio final, né? Que acarreta na morte do Lord Featherington, que são os pais das Featheringtons. Enfim, eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, mas esse personagem, assim, além dele ser um personagem super relevante na série, ele aparece bastante, você vê que ele é um apoio ali, assim, super presente na vida do Simon e na hora do Simon tomar decisões. Também tem esse acontecimento fatídico do final da temporada, que super traz uma relevância pra ele também.
E agora, citando personagens que não é que eles foram criados do nada, né? Personagens que de alguma forma eles existiam nos livros, só que eles não tinham tanta relevância assim. A gente tem aí o próprio Lord Featherington. A gente nunca teve esse aprofundamento na história sobre, enfim, essas intrigas aí na vida do Lord Featherington. A gente não tem isso nos livros. Outra pessoa também é a modista, a Delacroix. A gente vê ali as irmãs Bridgertons indo na modista e tudo mais nos livros, só que em nenhum momento a gente tem ali uma personagem forte como a modista Delacroix, que ela aparece bastante, inclusive ela aparece lá como uma das amantes do Benedict, que também é uma coisa que não temos no livro. Em nenhum momento, assim, a gente sabia que o Benedict era um libertino, e foi um libertino em algum momento do passado dele, só que em nenhum momento a gente tinha um nome pra uma dessas amantes, diferente do Anthony, que no livro a gente já sabia quem era a Siena. E falando em Siena, tá aí uma personagem que foi muito bem desenvolvida. A gente escuta falar sobre a Siena no livro, assim, por bastante tempo, principalmente no livro do Anthony, né? Só que a gente nunca realmente tem falas da Siena no livro. A gente escuta falar sobre ela, a gente sabe que ela é uma cantora de ópera, mas ela não é uma personagem atuante, ela não é uma personagem que tá lá nos livros com falas e com ideias e valores, isso não acontece. Na série, ela aparece e aparece muito. É claro que temos também aí a Marina, que acho que é a personagem, assim, que... muito diferente dos livros, né, que foi o relacionamento da Marina com o Colin. A Marina nos livros é uma personagem que a gente nunca chega, de fato, a conhecê-la. A gente só conhece a Marina através dos flashbacks do Sir Philip, no livro Para Sir Philip com Amor. Enfim, a gente só conhece a Marina quando ela já faleceu, quando ela já não tá mais viva. Então, na série, isso é completamente diferente. Na série, a gente ainda tem todo esse passado aí com o Colin, enfim, a gente consegue ver por que é que ela casou com o Sir Philip. Então eles fizeram realmente essa ligação de uma maneira muito interessante na série. Eu preciso falar um pouco sobre a relação entre o Simon e a Lady Danbury. Na série, a relação deles é bem mais explicada do que nos livros. Realmente, na série, assim, a gente consegue perceber que eles têm uma ligação ali que é muito forte. Nos livros, a gente até vê ali uma certa simpatia da Lady Danbury para com o Simon, só que nada tão intenso quanto na série. A série mostra a Lady Danbury como uma velha amiga da mãe do Simon, que faleceu quando o Simon nasceu, e também mostra ali o passado do Simon, em que a Lady Danbury foi super presente e, inclusive, assim, auxiliou ele com os problemas de fala, enfim. Nós não temos isso no livro, mas na série a gente acabou completando, eles acabaram completando aí uma lacuna bem interessante. Com relação aí ao relacionamento do Simon com a Daphne, é muito parecido, não temos grandes diferenças do relacionamento deles no livro e na série, é bem parecido. O Simon continua com os mesmos problemas que ele tem no livro, então toda a questão dele não ter interesse em continuar a linhagem, isso é uma coisa que a gente tem no livro também, que também tem na série. Enfim, as coisas são bem parecidas. Uma das partes que é realmente mais diferente dos livros é o triângulo amoroso meio doido que eles criaram aqui nessa primeira temporada com a Marina, com o Colin e com a Penélope. E a Marina é uma personagem extremamente forte, então ela tava fazendo sucesso entre os solteiros da alta sociedade, inclusive aí conseguindo conquistar a atenção do próprio Colin Bridgerton, que é uma coisa que nós não temos isso nos livros, gente. Então, basicamente, toda essa história da Marina vir para Londres, conseguir a atenção do Colin e descobrir que estava grávida, isso nunca aconteceu no livro. Mas ficou bastante interessante porque fez mais sentido agora a partida, né? A ida do Colin pra Grécia, ter ido, querer viajar e tudo mais, porque as viagens são uma parte muito importante pro arco do personagem do Colin, né? Que volta com os escritos dele, que isso se desenvolve um pouco melhor no livro dele, com a Penélope. Então,
deu realmente uma backstory bem interessante, esse coração partido que ele conseguiu aí desse relacionamento com a Marina, né? E, gente, também ainda falando um pouco da Marina, depois da tentativa dela de aborto, quando ela percebe que ela continua grávida e que ela vai continuar grávida, ela aceita o pedido de casamento do Sir Philip, né? No livro a gente já sabia que o Philip tinha realmente decidido se casar com a Marina, que não tinha sido por amor e nem nada parecido, e teria sido mais justamente porque ela era a prometida do irmão dele, que morreu na guerra. E toda essa história realmente fecha na série. Eu acho que o aspecto da Marina ter chegado agora aqui nessa primeira temporada trouxe uma backstory de peso, assim. Então a gente consegue entender melhor o que tinha acontecido, o que veio, enfim, o George ter morrido e tudo mais. Eu sinto que agora a gente tem um pouco mais de chão, a gente tem um pouquinho mais de estrutura pra eventualmente chegarmos aí no interesse amoroso da Eloise com o Philip. Embora a primeira temporada tenha aí o Simon, né, o nosso Duque de Hastings, com a nossa Daphne, a nossa Duquesa de Hastings, por mais que eles sejam sim os protagonistas e boa parte da história ela se passa sim no primeiro livro, a gente tem várias outras coisas que ou são criadas, que são coisas novas, ou que são cenas que acontecem em outros livros, não só no primeiro. Os irmãos Bridgertons, em geral, eu sinto que eles realmente já colocaram ali a faísquinha de cada um deles. Então a gente já tem aí um Benet que é apaixonado por arte, a gente já tem um Colin aí que sofreu um heartbreak e teve que ir pra Grécia e vai voltar também, que vai ter todos os escritos dele e todo aquele lance que ele tem com escrever. A gente tem também o Anthony sofrendo por amor, então a gente entende um pouco melhor o fato dele não querer se apaixonar e tudo mais, que é tudo uma coisa que acontece aí no segundo livro dele. Enfim, eu acho que o terreno ali ficou feio. Considerações finais sobre a primeira temporada de Bridgertons. Uma coisa que é muito diferente, gente, que também precisa ser ressaltada, é toda essa história que aconteceu aí com o Lord Featherington e com o Mondrick, né, que é o dono da academia de boxe. Isso não existe nos livros, né, como eu já tinha falado pra vocês. O Mondrick é um personagem totalmente original e o Lord Featherington, ele não tem essa relevância, assim, nos livros. O que acaba deixando aí várias lacunas pra próxima temporada, né, porque quando o Lord Featherington é envenenado e ele faz todo aquele acordo com aqueles caras um pouco estranhões, na hora que ele aposta lá na luta, né, que tá acontecendo, que ele já tinha lá feito o seu acordo, o seu pré-acordo com o Mondrick, né, pra que ele perdesse a luta, ele dá a escritura da casa, das Featheringtons, de todo mundo lá, pra aqueles caras como uma garantia de que vai dar certo, entrem no meu negócio e tudo mais, e realmente deu certo, porque ele tinha feito um acordo com o Mondrick, mas aquele pessoal ficou possesso por conta daquilo e foi atrás do Lord Featherington e fez ele se matar, e eles têm ali a escritura da casa do Lord Featherington, que no final da temporada eles fazem ali um suspense naquela cena que eles falam: meu Deus, vocês não vão acreditar pra quem é que foi a casa dos Featheringtons. E aí já rolou um montão de teoria na internet, né, gente? Uma das teorias é que quem tá indo lá pra aquela casa pode ser uma das Sheffields, que é da família da Kate Sheffield, que é a protagonista do livro do Anthony. Então aí, pra todas as Cathone stands, é capaz que role sim. Então tem muitas pessoas aí teorizando de que já seja a chegada das meninas ali pra cidade, pra que numa próxima temporada os protagonistas sejam de fato o Anthony e a Kate. Por outro lado, temos aí as pessoas teorizando de que essa casa ficou pra Araminta, exatamente a madrasta da Sophie Beckett, que é a protagonista do livro do Benet. Então a gente ficou aí na dúvida, né? Quem é que tá com a casa dos Featheringtons? Então a gente fica aí esperando pra ver o que vai rolar. Com relação ao nosso queridíssimo Anthony, a gente tem ali nas últimas cenas da temporada, o Anthony também, assim, super frio, super coração gelado, depois de ter sido, né, magoado ali pela Siena. Ele realmente fala que ele vai começar a procurar a viscondessa dele. Já tá aí um outro indício de que a próxima temporada pode sim dar mais protagonismo pro Anthony e já também aí trazer a nossa queridíssima Kate, porque tá todo mundo querendo saber quem que é a Kate.
Então temos aí, pessoal, algumas pontas soltas para serem preenchidas aí na próxima temporada. Eles também já deixaram vários personagens meio engatilhados para que realmente aí completem o seu arco, né? E também na série, como a gente já vê a Daphne e o Simon dando à luz, né, ao primeiro filho do casal, é provável que sim, a gente tenha saltos de tempo, né? Então a gente tem aí esses pulos temporais, o que pode ser super interessante para que consigamos abranger aí a vida das outras personagens que são mais novas, que é aí o caso da própria Francesca, o caso do Gregory e o caso da Hyacinth, que também tem livros sensacionais. Tentei cobrir os principais aspectos, gente, de realmente, assim, que são diferentes e similares entre livro e série. Se você lembrou de algum que eu esqueci de colocar aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, vamos comentar muito se vocês lembrarem de alguma coisa também, que vocês gostaram, que vocês não gostaram. Deixa aqui pra gente conversar e pra vocês conversarem também entre si. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal da Toda Team e, super importante, gente, ativar os sininhos de notificações para que vocês fiquem ligadíssimos em todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso YouTube. Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e bom final de ano para vocês!